A investigação que está em andamento revelou que a senhora Quintana intencionalmente deu álcool e NyQuil para seus filhos e os incentivou a consumir essas substâncias antes de entrarem juntos na água. Pela primeira vez, as autoridades estão confirmando o que acreditam ter acontecido em uma misteriosa mansão no Texas há quase um mês. Essa mãe agora está enfrentando acusações por supostamente dar tequila e NyQuil para seus filhos, para então supostamente afogá-los. O motivo do que ela fez agora levanta ainda mais perguntas. O plano A era arrumar os pertences deles e sair da residência. O plano B só seria usado se não conseguissem sair de casa. Autoridades do Texas divulgaram importante atualização sobre o caso. Até as autoridades descreveram a história como bizarra e de tirar o fôlego no dia do chamado. Na coletiva, algumas perguntas foram respondidas, mas novas dúvidas apareceram. Enquanto o mistério em torno dessa família, e especialmente do marido da suspeita, continua pairando. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime, sou Chris Stewart. A promotora do condado de Liberty, no Texas, confirmou tudo o que disse que podia sobre esse mistério bizarro que estamos acompanhando há quase um mês, vindo do condado de Liberty, no Texas, que fica nos arredores de Houston. Lembre-se que isso foi naquela mansão de 4,5 milhões de dólares, numa grande propriedade rural do condado de Liberty, perto de Houston. E essa é a suspeita nesse caso. O nome dela é Jéssica Quintana. Ela tem 39 anos e é mãe das 3 crianças vítimas desta história. E ela está detida sob uma fiança de 3 milhões de dólares. Ela está enfrentando 2 acusações de lesão corporal em criança e uma acusação de agressão causando lesão corporal após esse evento que ocorreu em 29 de setembro. Antes de entrar no que o promotor público disse sobre a investigação e como chegaram até aqui, quero lembrar como tudo começou em 29 de setembro. Você vai ter 4 filhos. Esse foi o papo no rádio naquela manhã. A polícia correu para essa propriedade rural com essa mansão enorme. Veja como eles descreveram o que viram dentro dos portões. Eu descreveria como bizarro e de tirar o fôlego, vendo tudo o que enfrentamos hoje. Delegados afirmam que Domingo Quintana, marido de Jéssica, ligou para o 911. Essa foto de ficha policial não tem relação com a suposta tentativa de afogamento, mas sim com uma acusação de crueldade contra animais, baseada no que as autoridades encontraram em sua propriedade ao responder às denúncias de afogamento. Vou explicar o que o promotor de justiça falou sobre enfrentar acusações pelas supostas tentativas de afogamento em breve. Agora veja o que ele disse sobre a investigação. Policiais do gabinete do xerife do condado de Liberty foram enviados após uma ligação ao 911 relatando tentativa de assassinato seguida de suicídio. Quando os policiais chegaram, encontraram a senhora Quintana inconsciente em um lago na propriedade, junto com 3 de seus filhos, de 15, 11 e 6 anos. A criança de 11 anos foi encontrada inconsciente e as outras 2 estavam conscientes, mas claramente em sofrimento. A investigação em andamento revelou que a senhora Quintana deu intencionalmente álcool e NyQuil para seus filhos e os incentivou a consumir essas substâncias antes de entrarem juntos na água. Sabemos que eles consumiram essas substâncias com base em registros médicos e toxicológicos, além de informações coletadas de testemunhas. Os policiais também encontraram várias garrafas vazias de NyQuil, uma garrafa vazia de tequila e outras evidências que são compatíveis com essas declarações. Jéssica e seus filhos foram levados rapidamente ao hospital. Ela e o filho de 11 anos foram transportados de helicóptero para Houston em estado crítico. Jéssica recebeu alta do hospital apenas na sexta-feira, e foi nesse momento que ela foi detida no condado de Liberty. Claro, qualquer pai se questionaria por que uma mãe tentaria afogar seus filhos e a si mesma em um lago após supostamente drogá-los com NyQuil e vodka. Esta parte da coletiva de imprensa está gerando muitas novas perguntas sobre essa família. De acordo com o depoimento de prisão, a filha adolescente da senhora Quintana disse aos investigadores que sua mãe tinha 2 planos. O plano A era arrumar seus pertences e sair da residência. O plano B só seria colocado em prática se elas não conseguissem sair de casa.
Senhora Quintana e as crianças tentaram sair de casa em 28 de setembro, mas não conseguiram. Nas primeiras horas de 29 de setembro, a senhora Quintana ativou o plano B, mandando as crianças beberem álcool com NyQuil até ficarem zonzas. E então elas mesmas rolariam para dentro da água, ou ela as empurraria para a água depois que estivessem desacordadas. Felizmente, as coisas não saíram como planejado e o plano B não pôde ser executado. O promotor foi perguntado sobre por que o plano de Jéssica de sair na noite anterior falhou e por que ela teria recorrido ao plano B, que incluía matar os filhos e se afogar no lago da propriedade. Ele afirmou não poder responder, mas comentou sobre Domingo Quintana, marido de Jéssica e pai das 3 vítimas. Desde o início da história, ele é uma figura misteriosa e foi quem chamou o 911. O delegado disse que ele foi cooperativo no dia em que tudo isso supostamente aconteceu. Logo após, ele foi acusado de crueldade contra animais, uma contravenção penal. Isso ocorreu após autoridades encontrarem animais supostamente desnutridos em sua propriedade. Agora, claro, essa é uma situação séria, mas ao mesmo tempo surgiram questionamentos sobre o momento dessa acusação, justamente no dia em que sua esposa supostamente tentou matar seus filhos. Por mais traumático que fosse, por que ele enfrentava uma contravenção justo naquele dia? Agora, outra parte misteriosa sobre Domingo Quintana tem sido seu emprego. A polícia disse que no dia em que tudo isso aconteceu, quando perguntaram o que ele faz para viver, lembre-se, ele é dono dessa mansão de 4,5 milhões de dólares. A polícia disse que ele vendia carros, mas não conseguiu confirmar isso. Acredito que foi o pai quem ajudou a tirar qualquer pessoa que estivesse na água para fora da água. Quando os policiais chegaram, as crianças estavam molhadas, o pai estava molhado e a mãe ainda estava na água. E acredito que foram os policiais que entraram e tiraram a mãe da água. Então, neste momento estamos dizendo que estamos focados na mãe como suspeita ou autora? Então, neste momento, não temos um foco específico na mãe ou no pai, estamos analisando ambos. Por mais misterioso que Domingo Quintana seja nesta história, aqui está o que o promotor de justiça disse sobre se ele enfrentará acusações relacionadas às supostas tentativas de afogamento de seus filhos. Com base nos fatos e nas evidências descobertas, o pai das crianças não será acusado de crime relacionado a esse plano de assassinato seguido de suicídio. Agora, esta é uma imagem de Domingo Quintana entrando no tribunal para uma audiência de custódia. Agora, outro aspecto dessa história tem sido a guarda das crianças Quintana. Os serviços de proteção à criança relataram em audiência que as crianças reagiram negativamente ao pai, mas queriam ver a mãe. Jéssica pôde ver as crianças por 1 hora em visita supervisionada no hospital. O promotor público não entrou em mais detalhes sobre a família durante esta coletiva de imprensa. Mas aqui está o que conseguimos descobrir sobre eles desde que essa história começou. Sabemos que essa família mora naquela mansão enorme chamada Rancho Monte Carmelo desde 2017. Eles construíram a enorme casa na propriedade, mas os Quintanas enfrentam sérios problemas financeiros. Sentença de janeiro deste ano, após Quintana ser processado em 2023 no condado de Harris. É nesse ponto que Houston se encaixa em dívida, fraude contratual e deturpação. Não temos os documentos detalhando o caso contra Quintana, mas o tribunal decidiu a favor do autor. Segundo os documentos, Quintana ficou responsável por mais de 138 mil dólares. Há um processo ativo no condado de Liberty contra Quintana, acusado de não pagar impostos há anos por uma propriedade de 72 acres. O processo afirma que ele deve mais de 43 mil dólares. Já Jéssica Quintana, mãe, aparece como dona de um imóvel em Houston e é acusada de dever mais de 18 mil dólares em impostos atrasados, segundo o site do coletor de impostos do condado de Harris. Não está claro se alguma dessas questões civis tem relação com o que aconteceu nesta casa em 29 de setembro e se a pressão financeira teve impacto no que Jéssica Quintana agora é acusada de ter feito. Agora, a outra reviravolta bizarra. E eu sei que há muitas reviravoltas bizarras nessa história, mas é sobre Domingo Quintana e quem o visitou na cadeia antes dele pagar fiança por aquela acusação de crueldade contra animais. O tenente da polícia de Liberty, Ramiro Lozano. Agora, a agência dele não estava investigando o caso. O gabinete do xerife do condado de Liberty e os Texas Rangers eram responsáveis por isso. Neste momento, não se sabe o que o tenente conversou com Domingo Quintana enquanto ele estava preso.
Além disso, aqui está Quintana sendo filmado pela mídia do lado de fora da cadeia, cobrindo o rosto e se recusando a responder perguntas ao sair. Lozano, tenente da polícia, seria quem dirigia o carro enquanto Quintana partia. O tenente Lozano está atualmente afastado, aguardando o resultado de uma investigação interna. Agora, o dever de uma mãe é proteger seus filhos, amá-los e mantê-los seguros, mantê-los a salvo de qualquer perigo. E esse é o dever de todo pai e mãe. Quando esse dever sagrado é violado, atinge o coração da comunidade e exige responsabilidade perante a lei. E muitas vezes isso nos faz perguntar por quê? Como o caso envolve menores e segue sob acusação ativa pelo nosso escritório, não podemos divulgar mais detalhes no momento. Agora, mesmo que esta coletiva de imprensa tenha esclarecido muita coisa, ela certamente mostra o que as autoridades acreditam que aconteceu naquele dia. Ainda restam muitas dúvidas sobre o que ocorria na mansão. O promotor foi perguntado se Domingo Quintana poderia ser acusado de algo além da crueldade contra animais que enfrenta. E ela disse que não poderia comentar sobre isso. Veja mais do que ela declarou hoje à imprensa, segundo a KPRC-TV de Houston. Deputados do gabinete do xerife do condado de Liberty foram enviados após uma ligação ao 911 relatando uma tentativa de assassinato seguida de suicídio. Quando os deputados chegaram, encontraram a senhora Quintana inconsciente em um lago na propriedade, junto com 3 de seus filhos, de 15, 11 e 6 anos. A criança de 11 anos foi achada inconsciente e as outras 2 conscientes, mas em sofrimento. A investigação em andamento revelou que a senhora Quintana intencionalmente deu álcool e NyQuil para seus filhos e os incentivou a consumir essas substâncias antes de entrarem juntos na água. Sabemos que eles consumiram essas substâncias com base em registros médicos e toxicológicos, além de informações coletadas de testemunhas. Os deputados também encontraram várias garrafas vazias de NyQuil, uma garrafa vazia de tequila e outras evidências que são consistentes com essas declarações. Segundo o depoimento, a filha adolescente da senhora Quintana contou aos investigadores que a mãe tinha 2 planos. O plano A era arrumar as coisas e sair da residência. O plano B só seria colocado em prática se elas não conseguissem sair de casa. Houve uma tentativa frustrada da senhora Quintana e das crianças de sair de casa no dia anterior, em 28 de setembro. Depois disso, nas primeiras horas da manhã de 29 de setembro, a senhora Quintana colocou o plano B em prática. Ela instruiu as crianças a beberem a mistura de álcool e NyQuil até se sentirem tontas. E então elas mesmas rolariam para dentro da água, ou ela as empurraria para a água depois que estivessem desacordadas. Felizmente, as coisas não saíram como planejado, e o plano B não pôde ser executado. Como resultado do plano B, as 3 crianças foram levadas para o Hospital Memorial Hermann, no centro médico. A senhora Quintana e uma das crianças foram transportadas de helicóptero em estado crítico. 2 das outras crianças foram levadas de ambulância terrestre para o Memorial Hermann. Os testes toxicológicos confirmaram níveis elevados de álcool e paracetamol nos sistemas das crianças. Agora, este caso foi minuciosamente investigado pelo Departamento do Xerife do Condado de Liberty, com a assistência dos Texas Rangers. Nosso escritório analisou as evidências e está confiante de que os fatos sustentam as acusações apresentadas. Nosso escritório está envolvido neste caso desde o início, conforme solicitado pelas agências investigativas. Nas últimas semanas, houve muita especulação e desinformação em torno deste caso. Fazemos esta coletiva hoje para esclarecer rumores e trazer informações precisas ao público. Todas as decisões neste caso foram baseadas apenas em evidências, nunca em rumores, especulações ou redes sociais. Circula desinformação alegando que uma funcionária do gabinete do xerife do condado de Liberty estaria envolvida no caso. Quero ser clara. Ramiro Lozano, citado pela mídia nas últimas semanas, trabalha ou trabalhou para outra agência de aplicação da lei no condado de Liberty. Ele não era funcionário do gabinete do xerife do condado de Liberty neste momento e não estava associado a esta investigação de nenhuma forma.
Além disso, com base nos fatos e provas descobertos até agora, o pai das crianças não será acusado de crime ligado a esse plano de assassinato seguido de suicídio. Agora, o dever de uma mãe é proteger seus filhos, amá-los e mantê-los seguros, mantê-los a salvo de qualquer perigo. E esse é o dever de todo pai e mãe. Quando esse tipo sagrado de dever é violado, isso atinge o coração de uma comunidade e exige responsabilidade perante a lei. E muitas vezes isso nos faz perguntar por quê. Como este caso envolve menores de idade e continua sendo uma ação penal ativa do nosso escritório, nenhum detalhe adicional pode ser divulgado neste momento. E por fim, quero expressar minha sincera gratidão ao Departamento do Xerife do Condado de Liberty, aos Texas Rangers, aos profissionais de saúde do Memorial Hermann e aos serviços de proteção à criança. Todos eles trabalharam incansavelmente e com compaixão neste caso. Nosso escritório mantém o compromisso de buscar justiça para as 3 crianças e garantir que a verdade seja apresentada completa e corretamente no tribunal. Vou responder algumas perguntas de forma organizada. Se puder, responderei com prazer. Se não for, aviso vocês. Há alguma indicação de por que esses planos foram elaborados? Houve alguma evidência de investigação? Não houve. Neste momento, na verdade, não posso comentar sobre isso. Há possíveis violações de políticas na agência onde ele estava e nosso escritório não tem... Nós não investigamos isso, nem estamos envolvidos nesse tipo de coisa. Você está investigando o pai? Não por este incidente, mas há possivelmente outras pessoas envolvidas no... Não posso comentar sobre isso. Eu diria que o plano A era ir embora. E você poderia nos contar quais planos ela fez e como eles falharam? Não posso comentar sobre isso. Obrigada, Bluebonnet News. Também não posso comentar sobre isso. Isso é um assunto do Serviço de Proteção à Criança e está sob responsabilidade do Tribunal do Serviço de Proteção à Criança. Perdão? Não posso comentar sobre isso, desculpe. Os documentos de acusação foram protocolados esta manhã pelo nosso escritório. Então, em algum momento, assim que o tribunal colocar isso na pauta, ela vai comparecer ao tribunal que for designado. Ainda não sei qual tribunal foi designado para o caso. Em algum momento, as questões serão levadas a um grande júri. Não posso comentar sobre isso. Acho que você disse que houve muita especulação por aí. Quero dizer, pessoas que conhecem a família, que tiveram contato com o pai, disseram firmemente que sentiram que ela foi levada a isso. Seja lá o que aconteceu, que teve um papel em causar a situação. Eu sei que você não quer comentar que o outro. Não é que eu não queira comentar, é que não posso. Meu juramento me proíbe de falar sobre isso. Então eu não posso fazer isso. Se tiver mais perguntas, sim, Bluebonnet News. Há especulações de que o pai tinha ligação com o cartel. Isso é só um boato ou... Não posso comentar, não vi nada que comprove. Tem mais algo? Tem alguém aqui que possa comentar sobre... Departamento de Polícia da Cidade da Liberdade. Não há ninguém desse departamento, então só eles poderiam comentar sobre isso. Não, eu tenho um investigador do meu escritório, uma promotora e 2 pessoas do gabinete do xerife. Certo, se essas são todas as perguntas, obrigada por estarem aqui hoje. Caso encerrado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.